né, que o Senhor realmente esteja, né, usando os nossos lábios para falar nesses dias aquilo que está no seu coração, aquilo que está ardendo no seu coração, né. A minha reflexão neste dia, eu separei, a princípio, Deuteronômio 10, 12. Na verdade, ele vai do 12 ao 22, mas eu quero focar mais no 12 e no 13 a princípio, né. E se tivesse que colocar um título nessa breve reflexão, eu colocaria assim: amar é obedecer. A princípio, eu tinha colocado assim, sobre amar e ser religioso, mas eu alterei para amar e obedecer. Ó Senhor, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Nesse contexto aqui, Moisés está relembrando ao povo de Israel todas as ordenanças de Deus. Moisés já havia feito todo o caminhar, eles já tinham andado por todo o deserto, e eles estavam prestes a entrar na terra prometida, ele estava prestes a possuir Canaã. Então, Moisés, antes de subir ao monte e morrer, ele fez toda essa lembrança da lei do Senhor. E aqui o que me chamou muito a atenção é apenas uma coisa. O Senhor está falando assim: olha, eu tenho só uma coisa para pedir para vocês. Eu não quero nada além disso. Somente que vocês temam o Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ame e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma. Gente, Deus não pede nada extraordinário para aquele povo, mas que eles apenas guarde o coração deles, né? Então aí depois a gente vai observar que aquele povo entra na terra, que aquele povo se desvia, que aquele povo faz o que Deus não gostava, e aí aquele povo vai chegar um determinado momento que, além deles ter feito tudo isso, eles ainda vão pedir algo ainda que vai magoar mais ainda o coração de Deus. Eles vão pedir um rei, né? Ah, Senhor, queremos um rei como as outras nações, né? Aí Deus levanta dois reis, e eu quero fazer uma reflexão sobre esses dois reis, né? Nessa época, quem era o juiz lá em Israel era Samuel. Aí Samuel fala assim: Samuel, o povo não está rejeitando você, eles estão me rejeitando, eles estão deixando de me amar, eles querem um rei como as outras nações. Então aí Deus fala para Samuel: vai lá, Samuel, olha, tem um jovem lá, vai lá e unge aquele jovem, para que esse jovem venha a ser rei sobre Israel. Então Samuel vai lá, encontra Saul e fala assim que Saul era muito belo. Ele era alto, ele, assim, as outras pessoas batiam no ombro dele apenas, né? Então ele escolhe Samuel. E aí ele unge Samuel, e o Espírito Santo desce sobre Saul, perdão, gente. Saul, em toda a jornada de Saul como rei, a gente vai observar assim que Saul não amou a Deus, assim como estava aqui determinado que era para amar a Deus. Saul não amou, Saul amou a si próprio, e Saul amou a honra que ele tinha, amou o reino que ele tinha, né? Aí tem uma passagem aqui que fica muito claro isso. Quando Deus fala para Saul assim: Saul, vai lá guerrear contra os amalequitas e derrota todos os amalequitas, né? Então vai Saul para a guerra, ele guerreia, ele vence, né? Mas Deus tinha falado:
aniquila tudo. E o que que Saul faz e o exército deles fazem? Eles trazem o melhor do despojo, né, para Israel, né? Aí, quando chega para Samuel, né, aí Samuel pergunta para Saul, mas Saul, o que que você fez? Ele falou, nossa, eu fiz tudo o que Deus mandou. Eu fiz conforme Deus havia me falado. Aí Samuel fala para ele assim, mas nossa, mas o que que eu estou ouvindo é, dessas ovelhas, desses bois? Fala, não, Samuel, imagina, nós trouxemos o melhor do despojo para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel fala para ele assim: por acaso, Saul, o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. E nesse momento, Deus já estava rejeitando o reinado de Saul. E aí, ele, no finzinho dessa passagem, né, Saul ainda clama e pede para Samuel assim, Samuel, vá comigo, eu quero adorar ao Senhor, né? E Samuel acaba voltando, né? Fala assim, e ele pede para que Samuel voltar com ele, para que ele adore o Senhor teu Deus. Né? Então Saul estava realmente distante de Deus, não amava Deus, né? Tanto que ele não falou assim, não, eu quero adorar o Senhor, meu Deus. Não, ele fala para Samuel assim, eu quero adorar o Senhor, teu Deus. Então nós vemos aqui um homem que foi escolhido por Deus, foi abençoado por Deus, foi ungido por Deus, mas que não colocou o coração amando a Deus sobre todas as coisas. Ele amou todas as coisas. Ele amou a honra, ele amou a si próprio, ele queria ser reconhecido, ele queria ser ele, né, ter todas essas honras, né? Não dar honra ao Senhor. E aí nós vamos para o outro rei, que é o oposto dele. É o rei segundo o coração de Deus. É o rei que em toda a vida amou verdadeiramente ao Senhor. E aí eu quero falar desse rei Davi, né? Uma coisa que me chamou assim bastante atenção era quando Davi já estava estabelecido, Davi construiu para si um palácio. E quando ele estava nesse palácio, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha, ele falou assim: "Meu Deus, eu tenho tudo isso. Eu tenho uma bela casa, um belo palácio. Deus tinha dado descanso ao redor dele de todos os inimigos. Mas ele falou assim: mas a arca do Senhor está lá numa tenda. Né? O Senhor, quem sou eu? Mas o Senhor está lá numa tenda. Isso incomodou extremamente o coração dele, porque ele amava o Senhor acima de todas as coisas, e ele acima dele mesmo, né? Acima de tudo que ele tinha, né? Então, ele chegou para o profeta Natã e falou assim: Natã, eu estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. E nós, assim, conhecemos a história dele, todo o empenho que ele teve de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, de encontrar um lugar para ele, e nós conhecemos também a história dele, de como Deus ficou feliz, como Deus se surpreendeu. Davi conseguiu surpreender Deus com essa atitude, com esse amor. Ele surpreendeu tanto Deus que Deus falou para ele assim: como assim que você vai querer fazer uma casa para mim? Eu nunca falei isso, eu nunca pedi isso para ninguém. Como que você soube que eu gostaria de morar com vocês? Como você adivinhou tudo isso, né? E aí Deus faz uma promessa, assim, que nenhum outro recebeu, né?
foi a promessa, assim, que não era ele que ia fazer uma casa para Deus, que Deus que iria fazer uma casa para Davi, né? Aí conhecemos toda a história, sabemos que é através de Davi que vem o Messias, que é dali que vai vir, né, o Salvador de Israel, o verdadeiro Salvador de Israel, né? Então, fechando, a gente vai falar assim, né? Que em 1 Reis 15:5, a palavra diz assim: Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo o que lhe ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do Urias, porque ele pecou, ele teve consequências do pecado dele, o pecado dele gerou uma grande divisão lá em Israel, mas o coração dele foi sempre obediente a Deus. Então, obedecer. A gente observa, assim, se a gente pegar toda a Bíblia aqui, a gente vai observar que desde Gênesis até o Apocalipse, eu acho que a maior luta que Deus tem conosco é obediência. Obedecer. Amar é obedecer. E como nós somos resistentes em obedecer. Né? Então, obediência. É isso.